E não fez isso, o André acabou falhando, na minha opinião. Acho que os dois goleiros falharam nos gols que aconteceram no segundo tempo da partida. Não vi falta na origem do gol que abriu o placar. É impressionante como se reclama. Ah, central da Pita, brincadeira, né? A bola passou pelo Matheus Martins e depois teve um choque ali dele com o Emerson Royal. Mas a bola já tinha passado, ele não fez o domínio, não houve falta. Placa, Bruno Henrique, Samuel Lino, não podem. É o seguinte, eu acho que hoje em dia nenhum dos três pode jogar mais. Nenhum dos três mais tem condição de ser titular. Agora, os três juntos, porra. Eu confesso que eu fiquei boquiaberto. O Botafogo teve muito azar no lance do gol, não só o Arleu, para mim, comeu bola, porque tem que dar a falta. E aí é muito azar do árbitro, quando ele deixa de dar falta, em seguida acontece o gol. Paquetá livre, como a Mari e o Breler bem falaram, e o Neto... Vamos começar esse vídeo da melhor maneira possível. Sabor eliminado, né? Sabor, 5 derrotas seguidas, né? O Flamengo, como de costume, vence o Botafogo aí e avança para as semifinais do Carioca. Ou melhor dizendo, o Flamengo já tá na final com os dois pés. Pô, o Flamengo vai jogar a semifinal contra o Madureira. Se o Flamengo não passar pelo Madureira com 2 jogos, tá de sacanagem, né? Então, pra mim, o Flamengo já tá com os 2 pés na final. Pode, nem precisa nem jogar em semifinal, não precisa nem jogar, mas tudo bem, né? Vamos reagir aqui à reação da mídia esportiva sobre esse jogo do Flamengo. Acredito eu que foi um dos melhores jogos do Flamengo em 2026, só que eu sei que tá muito longe ainda do ápice do Flamengo. O Lucas Paquetá fez um jogo razoável, ou até o momento o melhor jogo dele, né, após o seu retorno aí com a camisa do Flamengo. Fez o primeiro gol e na origem do primeiro gol do Flamengo. Foi falta? Não foi? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, deixa o seu like e vamos embora com mais um vídeo. A gente debater sobre esse assunto aí na ação. O jogo teve o primeiro tempo do Flamengo, o segundo tempo do Botafogo, até mais ou menos metade, pouco mais da etapa final. Quando entraram Arthur e Arthur Cabral, e as mudanças foram feitas na estrutura do time do Botafogo, o Flamengo passou a dominar. E aí foi melhor. Foi melhor, acabou conseguindo controlar mais o jogo, ter mais a posse, manter o Botafogo longe da sua área, já não sofria com a pressão alta da equipe alvinegra e chegou ao segundo gol no final, com uma falha do goleiro Neto, que rebateu muito mal, uma cabeçada fraca do Eric Pulga. Ele poderia ter ou tentado segurar a bola ou afastar a bola para o lado, mas rebateu para frente e o Pulga teve a segunda chance para fazer o gol da vitória. Ele já havia marcado um gol contra a equipe do Vitória lá no meio de semana, terça-feira, em Salvador, na vitória, também pelo placar de 2-1. Também falhou o goleiro André, na minha opinião, na cabeçada do Barbosa. Quando o Barbosa se posiciona na segunda trave para aproveitar o lançamento, o cruzamento, melhor dizendo, do Alex Telles no escanteio, que a bola faz a trajetória pelo alto, ele automaticamente não poderia cabecear ali com violência, só poderia tentar por cobertura. E aí o goleiro tem que ter a chamada leitura da jogada e dar um passinho, 2 passinhos para trás para poder impedir que a bola o encubra. E não fez isso, o André acabou falhando, na minha opinião. Acho que os dois goleiros falharam nos gols que aconteceram no segundo tempo da partida. Não vi falta na origem do gol que abriu o placar. É impressionante como se reclama. Ah, central da Pita, brincadeira, né? A bola passou pelo Matheus Martins e depois teve um choque ali dele com o Emerson Royal. Mas a bola já tinha passado, ele não fez o domínio, não houve falta, foi um encontrão de jogo, como também foi um encontrão de jogo entre o Barbosa e o próprio Emerson Royal, numa jogada em que o lateral do Flamengo pediu o pênalti que não existiu, né, ainda no primeiro tempo. Vitória do Flamengo, o Botafogo chega à 5ª derrota seguida, 4ª em clássico, porque perdeu para o Fluminense por 1-0, para o Grêmio pelo Brasileiro por 5-3, para o Vasco por 2-0, com o time muito mexido, mas perdeu, para o Fluminense por 1-0 de novo e agora para o Flamengo por 2-1. A fase muito ruim do Botafogo, com o técnico Martin Anselmo tentando se ajustar e com um calendário muito difícil, porque quinta-feira o Flamengo joga contra o Lanús na Argentina pela Recopa, o Botafogo joga na quarta contra a equipe do Nacional Potosí, lá a mais de 4.000 metros de altitude pela fase preliminar da Copa Libertadores. O jogo do Flamengo pela Recopa Sul-Americana, ou seja, o calendário bem mais pesado para o Botafogo, que jogou quinta-feira com o Fluminense. O Flamengo jogou na terça contra o Vitória, chegou mais inteiro para o jogo. O jogo
com algumas notas baixas, especialmente do Samuel Lino, muito mal no jogo, inclusive falhando mais uma vez na origem do gol de empate marcado pelo Botafogo, numa sessão do escanteio que gerou o gol de empate do Botafogo, e o Flamengo consegue assim avançar. Para quem poderia disputar o torneio da morte, nada mal chegar à semifinal, e uma semifinal contra o Madureira, que é um time pequeno, não é um clássico. Em tese, um jogo menos desafiador do que se fosse contra um outro grande clube do Rio de Janeiro. Mas não. Afinal, se chegar à final contra o Fluminense, que já está na semifinal, aliás, contra o Vasco já está na semifinal, e Fluminense ou Bangu, que nessa segunda-feira define o último semifinalista, né? A semifinal, repito, em 2 jogos, a final, jogo único. Então, o Flamengo já está na semifinal. E terá aí confrontos com o Madureira, e entre eles também os jogos aí contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Ou seja, o Flamengo avança numa competição em que parecia carta fora do baralho e agora tem a real possibilidade de ganhar o título carioca pelo 3º ano consecutivo. Vitória justa? Pode dizer que sim. Acho que no cômputo geral o Flamengo foi até melhor. O Botafogo voltou melhor no segundo tempo, mas depois teve essa queda e o Flamengo conseguiu fazer o domínio, obter o domínio do jogo e conseguir com isso a classificação. É isso, gente. Hoje não teve live, como você está vendo. Fiz a vez. O Flamengo ganhou. Era o que se esperava. Era o mínimo que se esperava. Depois de 4 dias de treino. E o Felipe escolheu um time misto. Vamos combinar? O que o Felipe mandou a campo hoje foi um time misto. Misto. Zaga com Danilo e Vitão. Royal na lateral direita, tudo bem, o Varela não podia jogar, porque ainda não está 100% curado do tornozelo. Alexandre na esquerda, Ayrton Lucas na esquerda. Paquetá de segundo volante, o que eu achei uma boa iniciativa, para a gente começar a ver se, de repente, enquanto o Jorginho não estiver pronto, este não é o melhor lugar para o Paquetá. Mas o ataque era um ataque de riso, né? Um ataque de riso. Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino não podem... É o seguinte, eu acho que, hoje em dia, nenhum dos 3 pode jogar mais. Nenhum dos 3 mais tem condição de ser titular. Agora, os 3 juntos, porra. Eu confesso que eu fiquei boquiaberto quando eu vi a escalação. Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino, vou repetir, formam, hoje em dia, um ataque de riso. Plata, porque eu continuo a achar que ele é uma piada de jogador. Samuel Lino, porque partida após partida, a gente espera que comece a aparecer aquele jogador que foi contratado por 20 e tantos milhões de euros, estreou bem e depois se apagou. Ele hoje fez 2 cagadas ajudando a defesa, quer dizer, na verdade, atrapalhando a defesa, que até o Felipe Luiz encheu o saco, tirou e botou o Cebolinha. Agora, vamos lá, Felipe, por que não o Cebolinha de início, cara? Por que não o Cebolinha? O Cebolinha está jogando muito mais bola que o Samuel Lino, até porque o Samuel Lino não está jogando nada. Nada, rigorosamente nada. E aí você junta ele com o Plata e você bota no centro de ataque um jogador que já foi brilhante, que já foi... É um dos maiores jogadores da história do Flamengo, o Bruno Henrique. Mas que, coitado, não tem mais condição para jogar. Você pode usar o Bruno Henrique no final do segundo tempo para tentar uma bola de cabeça, para tentar formar uma dupla de atacantes no momento que precisa. Mas, porra, você começar o jogo com o Bruno Henrique... Aí, o que aconteceu? Com esses 3, o Flamengo, pelo menos, teve uma coisa de bom. Só que não adianta. O Flamengo marcou muito a saída de bola. O primeiro tempo do Flamengo, eu não diria que foi bom. Não. Se fosse bom, tinha metido 2 ou 3. Na verdade, foi um primeiro tempo razoável. Que o Flamengo teve o domínio do jogo. Sim, teve o domínio do jogo. Fez 1-0. Saiu, enfim, o primeiro gol do Paquetá. Um belo chute no cantinho. Imagina, os jogadores do Botafogo estão reclamando de falta numa bola, num lance em que a bola já tinha passado. O jogador do Botafogo não perdeu a bola por causa do empurrão. A bola passou por entre as pernas dele. E aí houve lá o choque, acho que do Vitão, com o jogador do Botafogo. Para mim, nenhum sentido em reclamar. Mas, enfim, o Flamengo faz 1-0, gol do Paquetá, que antes, no lance imediatamente antes, quase tinha marcado de cabeça. Deu uma bela cabeçada
rente à trave, a bola bateu na rede pelo lado de fora. E depois ele recebe um passe do Bruno Henrique na entrada da área e chuta. Isso é uma das coisas que a gente vai ver do Paquetá, que eu acho que vai ser muito positivo, principalmente quando ele entrar em forma. O Paquetá, não se iludam, ainda está muito longe da forma ideal dele, tanto física como técnica. Quem viu o Paquetá jogar no início dele no Flamengo e acompanhou minimamente o Paquetá no Lyon e depois no West Ham, no Milan ele não foi bem. Sabe que o Paquetá pode jogar muito mais do que isso. Mas, enfim, fez o gol, foi um jogador útil, vamos assim dizer. Acho que ele de segundo volante ele aparece mais, tem mais liberdade, tem mais campo para poder jogar a bola dele. Agora, as companhias dele no ataque, meus amigos. Carrascal mal de novo. Não é um jogador que eu classifique na prateleira de Lino e de Plata. Porque Plata para mim é a prateleira mais baixa, é a prateleira do inútil. E o pior, é o inútil que joga. É o inútil que o técnico adora. O Plata é mal ao Flamengo. Porque o Plata não acerta nada. O número de bolas que o Plata recebeu e perdeu, algumas delas gerando ataques perigosos do Botafogo, é uma coisa assustadora. Assustadora. O Plata não participou de nenhuma jogada que prestasse do Flamengo. E ele é um jogador tão anárquico, embora muita gente chame ele de jogador tático, disso, daquilo. Porra, ele hoje, no finalzinho, lá um pouco antes de sair, ele estava marcando na lateral esquerda do Flamengo, numa jogada que o Cebolinha também estava. Quer dizer, o lado direito ele abandonou. Cara, enfim, para não dizer que não gostei nada mais do primeiro tempo, além da marcação, a marcação me agradou, mas foi meio que infrutífera, porque, na verdade, o Flamengo fez 1-0 só com aquele golzinho do Paquetá. E aí voltou para o segundo tempo. Eu ia dizer que o que eu não gostei, uma coisinha que eu achei legal. O Flamengo, nesse primeiro tempo, tentou se movimentar muito. Muito, muito. Paquetá, Lino e Bruno Henrique e o próprio Carrascal vindo de trás não guardaram posição. Hoje não teve ninguém num quadrado esperando a bola chegar. Eles se movimentaram bastante. Mas estão mal, cara. Estão jogando mal. Um, porque não sabe, que é o Plata. O outro, porque eu até hoje não sei se ele sabe, que é o Lino. E o terceiro, que, porra. Bruno, você quer jogar mais um ano, Bruno? Só se os dirigentes do Flamengo quiserem te dar um presente. Ah, bom, no fecho de ouro nós vamos te dar mais um ano de contrato aqui, mas você não vai mais jogar, cara. Por quê? Dá pena ver o Bruno Henrique jogando hoje, dá pena. Desequilibrado. Silas, e aí, como é que você vê esse 2-1? Tudo bem, Fê? Um abraço grande para você, Breiler, Mari. Bom estar com vocês de novo, para o fã do esporte também. Eu vejo 3 tempos nesse jogo. Um primeiro tempo onde o Botafogo teve muito azar no lance do gol. Não só o Arleu, para mim, comeu bola, porque tem que dar a falta. E aí é muito azar do árbitro, quando ele deixa de dar falta e em seguida acontece o gol. Paquetá livre, como a Mari e o Breiler bem falaram, e o Neto no chute, o gramado sintético prejudica o goleiro. Você vê, não é um chute, uma pancada. É uma bola colocada, mas a bola corre muito, não dá tempo do Neto chegar. Esse, para mim, foi o primeiro tempo do jogo. Depois o Botafogo empata o jogo, numa jogada, como o Breiler bem disse, um bom gol do como é que chama? Barbosa. Do Barbosa. E com a volta, né, do Bastos também, que sentiu no finalzinho, mas era natural isso. Aí, no momento onde ninguém queria mais muita coisa, o Vitinho, para mim, come bola ali no lance do gol do Pulgar. Porque é normal que alguém vai tentar dar uma casquinha na bola para o segundo pau. Então, assim, eu acho que o Neto ali ficou meio que a queima-roupa na primeira cabeçada do Pulgar. O Pulgar, eu acho que tentou aquela bola para o chão, porque o mais normal ali era cabecear para o chão e já fazer o gol. Mas ele errou o cabeceio, só que ela foi forte na mão do Neto. E o Neto pegou do jeito que deu. E aí na segunda ele vai e faz o gol. Você pode ver que se a gente vê de novo o lance do segundo gol do Flamengo, o Vitinho está assistindo o jogo. O Vitinho está aqui, o Pulgar está aqui, ó, preparado para correr, e o Vitinho está assistindo o jogo lá.
A hora que, eu não sei quem que foi que deu a casquinha, se foi o Emerson Real, quem que foi que deu a casquinha lá, não dá tempo do Vitinho fazer mais nada, e ali também já estava no final do jogo, já não dava mais muito tempo pro Botafogo reagir. Mas, sim, foi um jogo, como vocês falaram, o primeiro tempo um pouco mais do Flamengo, segundo... Aí, ó, essa bola não pode ser jogada no meio, mas é muito falta ali. E o Arleu, sabe, aí eles querem trazer o jogo para eles, querem inventar, e aí acabou prejudicando o Botafogo. Todo mundo vai em cima do Arleu ali, dos jogadores do Botafogo. Olha que não é uma pancada também do Paquetá. Ele até escorrega quando chuta, mas a bola desliza muito no sintético e aí o Flamengo acabou saindo na frente e acabou ganhando esse jogo. Pega o Madureira, como bem disse o Breiler, pode não acontecer, pode, mas é muito favorito para ir a essa final. Vamos lá, muitas mensagens. Maurício Filho, fora Neto, mandou umas 10. E o Anselmo, o que ele faz? No primeiro tempo, o Djalma está conseguindo chegar pelo lado direito quando estava o Samuel Lino. Quando sai o Samuel Lino e entra o Cebolinha, aí o Cebolinha já segura ele mais na marcação. E aí eu achei que o Anselmo foi inteligente, porque ele passa o Arthur lá pro lado esquerdo e traz o Matheus Martins aqui pro lado direito, porque ele tem o Arthur Cabral de centroavante. Então, por que ele fez isso? Para ele ter perna direita do Matheus Martins, cruzamento, e perna esquerda do Arthur para o Cabral. Mas isso não aconteceu. Isso ele não conseguiu, isso não passou no jogo. E aí ficou praticamente infrutífera essa tentativa, né, de bola alçada para o Arthur Cabral, que é grande. Olha lá, tá vendo? Ele tentou cabecear no chão, o Breiler, o Pulgar. E erra e vai na mão do Neto. Tudo bem, o goleiro tem que pegar a bola difícil, né? Eu não culparia tanto o Neto, não. Aí tem que dar um peixinho na bola. Olha isso. Um peixinho no meio, outro peixinho agora, ó. Arthur Cabral e Barreira, né? Ele faria o gol, ou pelo menos tiraria do goleiro do Flamengo, né? Barreira tentou dominar. Sim, não estou... E o Silas lembrou bem, interessante a dobradinha que o Anselmi fez hoje pelo lado direito, né? Segurou mais o Vitinho, o Villalba com muita liberdade. O Villalba, desde os tempos do Nacional, é esse ala, ponta, muito agressivo, que tenta o drible, tenta 1 contra 1. Então, deu muito trabalho para o Ayrton Lucas no primeiro tempo. Mas do lado do Flamengo, houve também, de forma muito hábil, um plano de jogo do Felipe Luiz para desacelerar o Botafogo, até pensando no campo sintético. As mexidas que ele faz no time são de preservação de jogadores que poderiam ter um desgaste a mais no sintético, né? A Arrascaeta ele guardou para o segundo tempo, segurou Alexandro, segurou Léo Pereira, Léo Ortiz. Então, e para o técnico, é isso, tem de pensar sim no jogo do meio de semana contra o Lanús, assim como pensou o Martim Anselmi no jogo da pré-Libertadores. Mas o plano de jogo foi interessante do Felipe Luiz, de ter a bola, de pressionar lá na frente, de usar jogadores mais frescos e mais físicos para isso. Então, por isso, o Flamengo se apresentou bem. Então, esse Flamengo que a gente vem questionando, até mesmo quando vence contra o Vitória, por exemplo, não foi uma boa atuação, venceu, importante, mas hoje eu destaco um pouco mais o desempenho. Hoje voltou a aparecer um pouco daquele Flamengo dos bons tempos do Felipe Luiz de 2025. Um time que pressiona alto, um time que rouba a bola lá na frente, um time bem lúcido sobre o que fazer com a bola. E aí, tendo jogadores técnicos no meio-campo, né? Começar pelo Pulgar como primeiro volante, o Paquetá com muita liberdade. O Pulgar voltou para uma boa fase, né? O Pulgar muito bem, não voltou para uma boa fase. 2 jogos seguidos marcando, mas tomando conta do meio-campo. Carrascal, outro jogador técnico que voltava bastante para articular e se associar. Então eu vejo que o Felipe Luiz tem méritos hoje de, jogando fora de casa, jogando num campo que não lhe é favorável e não favorece seus jogadores titulares mais técnicos, ele conseguiu colocar um time fisicamente mais potente em campo e com capacidade de executar muito do jogo que ele valoriza, sobretudo a pressão lá na frente. E foi assim, né, que o Flamengo chega ao primeiro gol. A gente pode discutir se teve falta ou não, eu mesmo vejo que foi falta do Vitão em cima do Matheus Martins, mas independentemente disso, mérito de um Flamengo que no primeiro tempo pressionou e pressionou muito bem o Botafogo, deixou o Botafogo desconfortável e quando tinha a bola conseguia rodar, trabalhar bem. Então hoje dá pra gente dizer que houve evolução do Flamengo e muito também pela parte física. A gente está falando de um começo de temporada em que o técnico tem de ponderar muita coisa, tem de ponderar
que o ano está só começando, são muitos jogos em sequência, várias competições, os jogadores não estão na sua plenitude e quando o Felipe Luiz consegue, poupando, ter jogadores mais frescos, o desempenho foi melhor. E isso dá, pelo menos, uma perspectiva de melhora e evolução do time à medida. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence o Botafogo aí por 2-1, avança de fase para as semifinais do Carioca, né? Como eu disse no início do vídeo, para mim o Flamengo já tá com os 2 pés na finais, né? Se o caso... Por que eu tô falando isso? Tô afirmando que o Flamengo já tá na final. Pô, o Flamengo não passar pelo Madureira tendo 2 jogos, ida e volta, estaria de sacanagem, né? O Flamengo pode fechar as portas, com todo respeito ao Madureira, mas pode fechar as portas. Nem sei onde vai ser o jogo no Madureira. Possivelmente os 2 jogos podem ser no Maracanã. Entendeu? Não sei se o Madureira vai querer mandar o jogo em outro lugar, mas quesito fator renda, ele pode escolher o Maracanã para faturar mais um pouco, né? Então é aquilo. Sim, o Flamengo já tá falando sobre o jogo aí. Foi um jogo superior fisicamente, tecnicamente, aos outros 4, 5 jogos anteriores que o Flamengo fez ainda na temporada com o time principal, né? Primeiro tempo, o Flamengo superior ao Botafogo ali. O Botafogo só teve uma chance, aquela com o Matheus Martins, né? Que ele acabou finalizando para fora e teve a trombada com o goleiro Andrei. Tirando isso, o Flamengo teve a posse de bola, marcação, pressão. Foi assim que originou o primeiro gol do Flamengo, né? Que, na minha opinião, não foi falta. Entendeu? Assim que eu vi o vídeo uma vez, eu achei que tinha sido falta, mas revi o vídeo várias vezes e vi que não foi falta, porque o Martins não tinha nem a posse de bola no seu controle. Ele tentou dominar a bola, acabou passando por baixo dele e depois houve o contato, né? Aí o Flamengo conseguiu recuperar e o Paquetá muito bem finalizou no canto do goleiro Bento, aí que teve uma noite aí... É Bento, acho? Acho que é Bento, sim. Teve uma noite aí terrível. Muita gente falando que ele falhou nos 2 gols. Acredito eu que no primeiro ele não falhou, né? Porque concordo com o Cílio nesse ponto. Como é grama sintética, a bola vai correr mais rápido. Entendeu? No segundo gol, obviamente, não tenho que dizer que foi muita falha dele, né? E falando sobre falha, o gol que o Flamengo levou também foi falha, né? O Pulgar nem saiu do chão. Ele começou a andar para trás, nem saiu do chão. E o Andrei aí tava um pouco adiantado, mas eu não coloco a culpa totalmente no Andrei, não. A culpa maior foi do Pulgar, que não disputou o lance, né? Nem tentou subir, né? Mas, importante que depois ele acabou fazendo o gol da virada e o gol da classificação para as semifinais, né? Então, é isso aí, nação. Deixa tua opinião aqui nos comentários. A atuação do Flamengo de 0 a 10, na minha opinião ali, uma nota 6,5, né? Então, deixa tua opinião aqui nos comentários. Tua nota para a atuação do Flamengo aí. É isso aí, nação, e tamo junto.